Olá, Rodrigo, mais uma vez aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia. E hoje o tema é um tema bem comum, né? As pessoas normalmente falam sobre isso, elas acabam comentando sobre isso, falam dos seus filhos, falam delas mesmas, falam de pessoas em relação ao trabalho. Nós vamos falar de procrastinação. O que tu acha, Rodrigo? As pessoas estão procrastinando? Ô, Ismael, beleza? Olha, eu acho que é um tema excelente, né? Porque realmente aparece muito nas falas, né, dos pacientes que nos procuram, e nas próprias atitudes mesmo, né? Eu acho que a gente tem aí todo um cenário que envolve a questão da procrastinação, né, meu amigo? Pois é, Rodrigo, e são diferentes razões que levam as pessoas a procrastinarem, né? É isso que as pessoas às vezes não entendem. Elas se veem como procrastinadoras, mas não conseguem entender o porquê que fazem isso. E nós vamos bater um papo falando um pouquinho dessas várias razões para a procrastinação, para que as pessoas possam entender, Rodrigo. Isso mesmo. E acho que diante de um cenário desafiador como esse do século XXI, a sensação de procrastinação ela é muito comum, porque a gente vive num mundo que responsabiliza muito o indivíduo pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, né, Ismael? Então, o processo de cobrança que aparece acaba levando muitas vezes as pessoas a desenvolverem esse tipo de atitude. Pois é, e se sentem muito mal, né, Rodrigo, por perceberem que estão procrastinando num mundo em que a eficiência, a Uhum. performance, o dar conta das coisas é a palavra da vez, né? São as palavras da vez. Então é um tema bem interessante para a gente poder conversar aqui no nosso podcast, Rodrigo. O que a gente não pode esquecer, meu caro? Ah, pedir para a galera curtir, compartilhar e também propor, né? Propor assuntos que é dentro da nossa prática, dentro da nossa experiência como psicólogos e terapeutas, que nós possamos abordar aqui nesse podcast. Pois é, então aproveita, dá o joinha lá, estamos no Spotify, estamos no YouTube, nos siga, se inscreva no canal, compartilha aí, porque vai fazer com que o nosso podcast vá cada vez mais longe e ajude mais pessoas. Com certeza, com certeza. Muito bem, eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta Eu sou o Rodrigo Dias Soler, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Sabe uma coisa que me chama bastante atenção? Dentro da minha experiência como psicólogo clínico, que a procrastinação ela é um fenômeno que atravessa várias gerações, né, Ismael? Então não é exclusividade ou de um gênero específico ou de uma idade, né? Mas em geral, né, dentro de toda a nossa nosso conjunto aí de experiências, a gente se depara com essa situação, não é mesmo, meu caro? Pois é, Rodrigo, eu também vejo do mesmo modo que você. Talvez seja um tema, né, um dos poucos temas que não tem muita mudança quando Uhum. nós pensamos, por exemplo, idade, gênero, né, que tem certos fenômenos psicológicos que acontecem mais com determinadas pessoas, determinadas idades, culturas e gênero. Agora, a procrastinação não, eu vejo meninos e meninas em idade Uhum. escolar, faculdade, que procuram, né, terapia por conta disso, ou que a conversa, né, na psicoterapia, isso aparece, e pessoas no trabalho, pessoas mais velhas. É bem interessante, porque é um fenômeno meio que acontece com quase todos nós, né, ou pelo menos com todos os tipos de pessoas. Com certeza, com certeza. Eu queria trazer uma reflexão aqui para nós podermos pensar juntos e poder, né, falar um pouquinho sobre esse fenômeno da procrastinação, trazendo uma questão importante que eu vejo que é uma coisa que acontece muito, né, na psicoterapia com algumas pessoas. Veja, quando algo é muito importante para alguém,
o fenômeno da procrastinação acaba acontecendo mais. É Uhum, interessante como tem pessoas, Rodrigo, eu tenho no consultório, que elas acabam, elas não deixam de ser proativas. uhum, Elas procrastinam certas ações, uhum, mas outras ações não. Às vezes elas vão se colocando em várias outras atividades para uhum, não encarar exatamente aquela que é muito significativa e muito importante, a qual elas têm receio caso não consigam executar, e aí procrastinam aquilo. Por exemplo, uhum, eu já vi, por exemplo, pessoas que inventam milhares de coisas para fazer, para não encarar determinada atividade, não é? E acabam procrastinando. Elas se sentem procrastinadoras, mas são proativas. uhum. Veja, elas não são pessoas que procrastinam tudo, elas são pessoas que procrastinam determinadas coisas. E aí a gente precisa entender, né? A primeira pergunta que a gente faz é: que coisa é essa que ela procrastina e qual sentido e significado tem isso para sua vida? Porque tá aí a resposta. Não Exato. basta a gente dizer apenas que procrastina. Precisa entender o que procrastina e por que procrastina. E entender também daquilo, entender também um pouquinho, né, Ismael, do que a pessoa está fugindo, né? Porque a procrastinação é uma atitude de recusa frente a processos de tomada de decisão, ou como a gente estuda dentro da perspectiva existencialista, do processo da escolha, né? Porque realmente ou a Exatamente. pessoa não quer perder, ou a pessoa tem medo de encarar as consequências das suas ações, né? E aí, Ismael, eu acho que é bem legal para a galera que está nos assistindo aqui no Spotify, no YouTube também, entender uma coisa. A psicoterapia, ela tem um papel que é um papel ligado ao campo da saúde mental, mas também ao campo da qualidade de vida. E qualidade de vida é uma coisa que a gente desenvolve quando a gente muda os nossos hábitos, né? Então, há todo um contexto que a gente precisa mudar e o processo terapêutico ele vai envolver isso, né? Então, muitas vezes aparece essa sensação também. Pois é, exatamente. Porque na terapia você vai compreender os motivos, as razões dessa procrastinação, entender os seus medos, as suas inseguranças, não é? Aquilo que está por trás, por baixo, como base da procrastinação. Porque senão, Rodrigo, a coisa fica muito superficial e de um modo muito superficial as coisas não são explicadas como elas devem ser explicadas. A gente não pode chegar para alguém e dizer assim, olha, esse é procrastinador, ou eles mesmos, né, os pacientes mesmos, ah, eu não tenho jeito, eu sou procrastinador, mas não fazem uma reflexão para entenderem o motivo, aquilo que leva eles à procrastinação, que é o central. Até porque o trabalho da psicoterapia é um trabalho sobre essas razões e não sobre o episódio da procrastinação, não é? Você não trabalha, por exemplo, o momento em que ele está procrastinando. Uhum. Você trabalha os gatilhos que estão sendo acionados que levam ele, esse sujeito, às suas inseguranças, aos seus medos, aos seus questionamentos, né? Que faz com que eles acabem procrastinando. Exatamente. E aí tem um contexto que eu acho muito interessante, que é o seguinte, né, Ismael? Quando a gente não escolhe, alguém escolhe pela gente, tá certo? Né? Exatamente. Então, as decisões, elas precisam ser tomadas porque é um movimento natural da vida, né? É um percurso natural da nossa vida. Então, muitas vezes tem esse movimento. Agora, tem outra coisa que me chama bastante atenção também, Ismael, que é um fenômeno que a gente vem estudando e vem intervindo dentro da prática clínica, que é o seguinte: no mundo onde a gente vive muito das aparências e daquilo que dá certo, às vezes procrastinar também é uma estratégia de resistência do próprio indivíduo, né? Por quê? Porque ele não quer se deparar com as suas fragilidades, né? Ele não quer se deparar, às vezes, com situações que vão envolver mudanças não só na sua própria vida, mas no contexto familiar, no contexto de trabalho, né? Então, é bem comum, né, Ismael, quando a gente pega casos, por exemplo, de pessoas que nós atendemos na clínica, e a gente nota, né, nitidamente, dá para perceber
que o ambiente de trabalho, por exemplo, ou o ambiente escolar é um ambiente nocivo para a pessoa e a pessoa permanece naquele lugar ainda, né? Não estou dizendo que tem que chutar tudo para o alto, não é isso, né? Mas ela precisa rever alguns padrões e algumas condutas e reposicionar mesmo até o seu próprio projeto existencial, né, Ismael? Porque senão essa sensação de procrastinação ela tende a aumentar, né? Perfeitamente, Rodrigo. Acho que é exatamente isso. E é interessante, né? Porque você coloca questões aqui para a gente poder refletir junto com os nossos ouvintes, com aqueles que nos assistem, que é o seguinte: nem sempre a procrastinação, quando você a entende de um modo mais completo, né? Mais Uhum, profundo do que só sou procrastinador, você pode chegar a essas reflexões que você fez aqui com a gente, né? De uhum, que é o fato, por exemplo, de a pessoa que está procrastinando, nem sempre ela está, como é que eu vou dizer, errada nesse processo de questionar aquilo que ela está fazendo, não isso. é? Às vezes esse processo de resistência que você coloca precisa ser melhor refletido para entender que talvez aquilo não deva ser o lugar dela. Uhum, Então, a procrastinação, às vezes, de uma forma mais fluida e refletida, né? Sem um posicionamento crítico, um entendimento correto, é, ou melhor, ao contrário, com um entendimento mais profundo disso, a pessoa pode chegar à compreensão de que ela realmente não tem que fazer aquilo, de uhum, que ela tem que fazer outra coisa da vida. uhum. Por isso a importância de a gente entender bem esse fenômeno, porque ele por si só não se explica. Ele só se explica a partir de várias outras questões que tornam esse fenômeno um fenômeno psicológico. Muito bem lembrado, Ismael. É exatamente esse movimento que a gente observa no contexto clínico. Agora, tem uma questão também que me chama bastante atenção, Ismael, que é o seguinte: eu até brinco com os meus pacientes, né? Todos os dias nós fazemos milhares e milhares de coisas. Responder e-mail, olhar o WhatsApp, responder mensagens, ficar nas redes sociais, tudo isso gera essa sensação. E aí chega no final do dia, nós temos, ao deitar, né, aquela sensação, poxa, meu dia não rendeu nada, não consegui fazer nada. Mas a pessoa não percebe também que ela está agindo, que ela não percebe que ela está fazendo, que ela está tomando algumas atitudes no seu dia a dia, né, Ismael? Então, é muito interessante esse movimento também, né, meu amigo? Pois tu me lembrou aqui, ó, pelo menos alguns pacientes agora, tu me lembraste de alguns pacientes, que eu os vejo, eu os percebo, e eles, apesar de dizerem isso em terapia, não percebem aquilo que eles estão dizendo deles mesmos. São Uhum, pessoas que fazem as coisas, uhum, né? E fazem muitas coisas, mas uhum, se sentem procrastinadores, uhum, mesmo executando muitas funções porque entendem que deveriam fazer muito mais daquilo do que aquilo que fazem. uhum, E tem um julgamento extremamente injusto. Então tu uhum. percebes? Olha só, há um sentimento de procrastinação quando não há uma atitude de procrastinação. Exato. É incongruente, né? É incongruente, mas a pessoa, ela não se dá conta disso, porque o seu nível de exigência com ela mesma é tão alto que ela não consegue perceber que aquilo que ela faz muito mais do que os outros, há um custo muito alto sobre ela mesma, um custo de sua própria ansiedade, por exemplo, mas não consegue perceber como alguém que produz e que faz aquilo que ela faz. Muito bem lembrado, Ismael. Acho que essa é uma característica bem interessante, até para a gente perceber um fenômeno, né, que é muito comum, né, que é exatamente esse movimento, onde a pessoa que sente ou que se coloca nesse lugar da procrastinação, ela fica se comparando, né? Uhum. Então, uma vez eu atendi um paciente que ele veio para o consultório, né? Com a queixa de que ele não conseguia tomar algumas atitudes para a vida dele, atitudes, digamos assim, maduras, né? Do tipo arrumar uma profissão, passar no concurso público, essas coisas, que eram projetos de vida dele. E Uhum. aí ele falava muito das redes sociais, que ele acompanhava as pessoas pelas redes sociais. E aí, na terapia, eu trabalhei muito com ele isso, assim, quer dizer, ó, o que você está vendo na rede social
é uma parte da vida da pessoa. É só aquilo que deu certo, né? Então, cria esse ambiente também, né, de comparação e dizer, bom, o fulano ou o ciclano estão com a vida encaminhada e eu tô parado, né? E aí começa o Exatamente. adoecimento, né, meu amigo? Pois é, não, é isso mesmo, né? A gente vive num mundo em que as pessoas tendem a mostrar somente a história do sucesso, né? Uhum, Elas, de modo algum, falam sobre seus fracassos, sobre aquilo que não deu certo, aquilo que na vida não aconteceu como gostariam. E as redes sociais têm um papel muito importante, de um modo ruim, claro, mas muito importante na construção dessa ideia, né, Rodrigo? De que tudo é perfeito, as pessoas postam suas viagens, seus resultados. Muitas vezes elas mesmas apresentam resultados que não são verdadeiros, porque uhum, o vídeo aceita tudo, né? A palavra pode ser dita sobre qualquer coisa. E tem um monte de gente que está olhando para isso e que está se comparando de um modo muito ruim, se sentindo muito aquém daquilo que deveria, né? E muito incapaz de chegar àquilo que o outro chegou. E isso vai gerar muitas vezes uma série de inseguranças que na medida em que você tenta uma vez, não deu certo, tenta outra, não deu certo, e nem percebe direito o que está tentando e o modo como está tentando, se é possível, começa a procrastinar com muito receio, porque não se vê fazendo ou conseguindo fazer as coisas. Rodrigo, tem uma questão que tu levantou uhum, agora, eu acho que a gente já pode fazer um gancho aqui para uhum, discutir, que é o seguinte: existe um movimento de procrastinação que ele é muito forte com pessoas que são muito exigentes, mas que não apenas são muito exigentes, elas são muito perfeccionistas. uhum, E por serem muito perfeccionistas, não conseguem ver que aquilo que fazem é bom. São muito críticas em relação a elas mesmas e por serem muito críticas, nunca conseguem chegar a uma ideia razoável ou boa daquilo que fazem, e essa procrastinação ela é sempre uma evitação, né? De conclusão daquilo que estão fazendo, porque não está bom ainda, não é bom o uhum. suficiente, e elas acabam travando por conta disso. Eu costumo dizer assim que todos os dias, né, quando eu acordo, eu falo três frases para mim mesmo, sabe, Ismael? Que eu digo assim: olha, fiz o que eu pude, fiz o que deu e eu dei o meu melhor, né? Eu acho que a gente também precisa ser menos autocrítico e autoexigente com as nossas atitudes, porque é impossível você dar conta de todos os desafios que a vida coloca para você no ponto de vista instantâneo, né? Isso não significa que você não possa obter resultados, que você não possa obter, né, a longo prazo, né? Mas acho que essa sensação ela permanece e ela é muito comum, né? Como você falou. E tem um outro aspecto muito interessante, né, Ismael, que o bom e velho Sartre, ele já falava isso, o inferno são os outros, né? Quando a gente se Sim, compara com os outros, a nossa vida nunca vai estar boa, né? exatamente. A nossa vida nunca vai, digamos assim, a nossa profissão não vai estar legal, a nossa família não vai estar legal, nós não vamos estar legais. Então, acho que é exatamente sair desse movimento é um fator importante, né? Até para o nosso amadurecimento, né, meu amigo? Pois é, e você percebe que as pessoas fazem comparações, e essas comparações elas não levam em consideração, na maior parte das vezes, o contexto, porque é um questionamento que eu faço com os meus pacientes o tempo todo, né? Vou dar um exemplo Uhum, para você de comparações injustas que as pessoas fazem com elas, uhum, e isso contribui para a procrastinação. Então, por uhum, exemplo, imagine um médico que está começando a sua carreira. Ele tem 1, 2, 3 anos, ou um uhum, psicólogo, enfim, qualquer um, né? 2, 3 anos ali de atendimento. E uhum, ele, por alguma razão, e isso já é o injusto, né, do que ele faz com ele, se compara com um médico que está há 10, 15 anos trabalhando, que teve esse tempo de experiência para se aperfeiçoar e para melhorar. É esperado desse médico que ele saiba mais e que ele faça mais.
E Uhum. não é por demérito do médico que começou, é Isso. pela ausência de experiência, porque não houve tempo suficiente para ele aprender como o outro aprendeu com a prática. Uhum. Veja, quando você se compara desse modo, em que você deveria ser como aquele que está há muito tempo fazendo, já é uma comparação injusta. Você Uhum. percebe que as pessoas têm muita dificuldade de, quando fazem um movimento de comparação, elas se compararem com aqueles mais próximos da sua realidade. Elas sempre se comparam com aqueles que estão além, por uma questão que no contexto a gente percebe, tem mais tempo, tem mais experiência, teve uma outra condição. Então, Uhum. a comparação é injusta. Uhum. Exatamente. E até no sentido de fazer uma provocação com os nossos ouvintes, eu acho que é o seguinte: se você vai se comparar, se compare com você mesmo, né? Não com o outro. Pô, eu vou me comparar comigo há 5 anos atrás, há 6 anos. Será que eu melhorei? Será que eu piorei? Será que eu estou fazendo um caminho diferente, né? Eu acho que essa lógica também pode ajudar as pessoas a diminuir essa sensação, né, Ismael? Porque Claro, realmente, quando você olha para o perfil profissional, perfil existencial das pessoas, você nota que determinadas pessoas, digamos assim, obtiveram um sucesso, mas a gente não para analisar como que esse trabalho foi sendo construído, né? Como que essa trajetória foi sendo feita, né? Então, claro. assim, não acontece do dia para a noite, né, Ismael? Pois é. E essas comparações acabam sendo bastante injustas porque não avaliam o contexto em que eu me Uhum, faço e em que o outro se faz. Quer dizer, uhum, é na aproximação desses contextos em que a gente poderia ter mais ou menos aí alguma coisa possível de ser comparada de um modo justo. Mas realmente, Rodrigo, eu acho que a melhor comparação é a comparação que você evidencia a sua própria evolução, uhum, não é? Em que você olha uhum, para você e começa a perceber que você hoje é melhor do que aquilo que você era antes, que você conseguiu aprender algumas coisas, que você conseguiu aperfeiçoar, né? Do que você fazer comparações com aqueles que estão num outro contexto. Então, exatamente. esse sentimento, né, de perfeccionismo, uh, e de que você acaba tendo que ser como os outros são, Uhum. sem que o contexto permita isso, faz com que muitas pessoas acabem tendo muito receio de errar, de não serem tão bons, Uhum. e aí acabam evitando fazer certas coisas, e aí é que vem a procrastinação. Exatamente, meu amigo, exatamente. Esse é um fator bem importante e, assim, não tem como a gente entrar nesse assunto da procrastinação sem falar também dos processos de educação, na relação entre pais e filhos. Porque muitas Uhum. vezes os pais projetam nos seus filhos as expectativas e cobram eles diante dessa situação, tanto das expectativas quanto das frustrações, né? Então é muito Sim. comum, né, que o pai ou a mãe fale, olha, tem que fazer tal caminho, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tem que e isso é uma questão interessante para se trabalhar na terapia também, né, Ismael? Porque muitas vezes nasce daí, não estou dizendo que é a única causa, um motivo, mas muitas vezes a gente tem essa relação. Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, que o meu pai, o grande projeto da vida dele para mim era que eu seguisse a carreira militar, né? E não foi um caminho que eu segui. Eu decidi seguir outros lugares, né? Uhum. Então, existe esse sentimento de cobrança, né, que é passado de geração para geração. Como tem aquelas famílias que dizem, o pai fez isso, a mãe, o filho vai fazer aquilo outro, entendeu? Então acho que tem esse cenário, né? Meio como se fosse um roteiro pré-estabelecido, né, Ismael? Isso. E aí você se debate com isso, né? Porque nem sempre você vai ser como os pais, por uma questão de habilidades, mas também por uma questão de desejo, né? De não querer Uhum, ser, de querer outra coisa para você. E isso acaba sendo, né, um motivo para procrastinação. Por quê? Porque eu começo a ficar muito incomodado com aquilo que é a perspectiva, né, dos pais, e eu acabo começando a evitar, né, eu começo a não querer fazer, eu começo a buscar outras uhum, coisas. Então a uhum. gente precisa ter esse cuidado, porque a procrastinação também caminha por aí, como você colocou muito bem.
Exatamente, exatamente. Eu acho que, assim, todos nós, né, Ismael, já trabalhamos com jovens no ensino médio, como professores também, e a gente vê a aflição do jovem quando ele está ali, né, Ismael? Uhum, Segundo ano, terceiro ano, ai meu Deus, tem que fazer uma faculdade, o que que eu faço, né? Para uhum, onde que eu vou, né? E aí começa a aparecer esse primeiro impacto, né, que a pessoa leva da vida adulta, né? E aí é que rola esse processo. E muitas vezes a gente vê condições onde é difícil, né? As pessoas até colocam algumas coisas que são limitadoras, do tipo, arruma uma profissão para você ganhar dinheiro, faz isso, faz aquilo, e toda essa pressão social sobre o jovem também vai gerar esse impacto, né, Ismael? uhum. É, vai, sim. E aí começam as procrastinações que são exatamente esse movimento. Vamos pensar que o projeto, né, profissional está Uhum, passando por uma pressão dos pais, enfim, vamos pensar assim, né? Do filho para ser engenheiro, por exemplo. uhum, Né? E aí, quando ele começa a se deparar com, por exemplo, a matemática, ele começa a ficar mal e tem que evitar. Você entende? Nesse momento aí, há uma procrastinação e uma evitação, só que a razão disso é toda essa função que a matemática vai ter nesse projeto profissional que ele está se debatendo porque tem pressão para conseguir chegar. Então, Rodrigo, e as pessoas acabam confundindo a procrastinação com preguiça, não é? uhum. E isso não pode acontecer, por quê? Porque a procrastinação é um fenômeno psicológico com o qual a pessoa se debate com aquilo que ela está ali, né, por fazer ou para fazer, e aquilo a incomoda e gera ansiedade. A Uhum, preguiça é uma outra coisa. A preguiça é quando uhum. você não quer fazer porque você não quer fazer nada, não é? Então, procrastinação é um fenômeno psicológico que precisa ser entendido desse modo. Muito bem lembrado, Ismael. Acho que você coloca uma distinção muito importante para os nossos ouvintes, né? Procrastinação é um fenômeno psicológico. Preguiça é uma concepção moral, histórica, construída diante da nossa cultura, né? Então, é importante separar as coisas, né? Procrastinação não é sinônimo de preguiça. Procrastinação, ela tem características psicológicas ligadas ao nosso estado emocional, a sensação de que nós somos, né, cobrados, que temos papéis sociais a cumprir, a exercer, né? Enquanto a preguiça é uma concepção moral que foi instituída, né, ao longo da nossa Uhum, história, que não vale a pena a gente entrar aqui nesse mérito, que não é assunto do podcast, mas é uhum. importante é, as pessoas fazerem essa separação das coisas, né, Ismael? Claro, 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 isso aí. Agora, Preguiça, tem um ponto que eu queria fazer uma provocação até para os nossos ouvintes, né? vamos lá. Chegou, olha só, a gente trabalha todo dia, né, numa escala aí 6 por um. Segunda a Uhum. sexta-feira, aquela coisa. A escala 6 por um tá na moda aí agora, né? É, Aí chegou assim, final de semana. Pô, final de semana, o que que acontece? A gente parece que faz um movimento de catarse, né? uhum, Agora eu vou me permitir viver coisas que eu não consegui fazer durante a semana. E aí cada um vai para suas escolhas, enfim, uns preferem bebida, outros preferem ficar com a família, outros preferem, né? Então tem muito essa questão. Agora, o que tem me preocupado um pouco, né, Ismael, e eu tenho notado isso muito nos pacientes que eu estou acompanhando, é que muitas vezes esses pacientes pegam essas horas de folga ou esses dias de folga e ficam nas redes sociais. E aí vai uhum, buscando dopamina nessas redes sociais, né, meu caro? uhum, E uhum. aí isso é um fator preocupante, né, Ismael? Quer dizer, quanto mais tempo em rede social, mais sensação de frustração, mais sensação de insucesso, mais angústia que você vai vivenciar, né? Agora, é Sim. claro, estou falando de uma experiência pessoal dentro do contexto terapêutico, né? Sim, não, e quanto mais tempo ali, às vezes você faz aquela avaliação, né, depois que passa o final de semana, do tipo assim, poxa, eu não aproveitei, né, fiquei Uhum, só aqui e não fiz outras coisas, não é? uhum, Porque as redes sociais, ou estar nas redes sociais, ocupam um espaço muito grande e uhum, muitas vezes, Rodrigo, de procrastinação, no sentido de evitação da vida social, quando eu tenho dificuldade, né, uhum, de uma série de outras coisas que são evitadas
Uhum. e que eu me cobro nisso, por isso que gera uma condição psicológica, né? Eu não estou ali porque eu quero estar e eu não me questiono em estar aí. Uhum. É o fato de eu fazer e me questionar estar fazendo, né? Porque poderia Exato. estar, ou deveria estar fazendo outra coisa. Uhum. É um assunto que dá para desdobrar em muitas coisas e nosso podcast está aí para fazer uma reflexão, né? Talvez introdutória, mas um pouco mais profundo do que normalmente as pessoas fazem. Uhum. E o tempo vai passando e nós já fizemos aqui um tempinho de conversa, desse bate-papo agradável aqui, meu parceiro do podcast, o Rodrigo Dias Solar. Maravilha, sempre uma alegria, sempre uma satisfação. E é importante, né, perceber como esse podcast ele vai criando um processo orgânico, né, quase artesanal mesmo, onde a gente vai discutindo questões ligadas ao dia a dia, né, e contribuindo. Acho que esse podcast tem uma função social muito importante, que é contribuir para a popularização e para a desmistificação do processo terapêutico, que eu acho isso muito legal, né? Quer dizer, possibilidade de levar os caminhos da terapia para o público leigo. Uhum. E todos conhecerem como é que se faz e como é que funciona o processo de terapia. Ismael, e para fechar, eu gostaria de fazer uma provocação para os nossos ouvintes, né? Como você costuma lidar com o seu sentimento de procrastinação? Escreve aí nos comentários, né? Boa, Acho que é Rodrigo. legal. Boa. Coloque nos comentários lá para, né, também contribuir com o podcast, com nossa reflexão aqui. Beleza? Um grande abraço, Rodrigo, aos nossos ouvintes, aqueles que nos assistem aí no nosso podcast. Até o nosso próximo episódio, Rodrigo. Até o nosso próximo episódio, Caminhos da Terapia. Um abraço, pessoal.